Olá, meus amores! Vamos iniciar aqui o nosso 7º módulo. Parabéns a todas vocês que chegaram até aqui comigo. E nesse módulo a gente vai falar sobre um item muito importante que tem o poder, sim, de potencializar a força da nossa magia, do nosso ritual ou dos nossos objetivos. O que seria esse objeto? Seria isso aqui, meus amores, tá? Esse deck foi criado e elaborado por mim, tá? Mas é um deck do tarô Lenormand. Esse deck ele é mais popularmente conhecido como baralho cigano. Muita gente às vezes me pergunta, né? Nossa, mas por que, né? Baralho cigano? É porque os ciganos usam as ciganas, né? Porque na verdade, na cultura cigana, homens ciganos não fazem leitura de oráculo, né? Nem quiromancia, nem baralho, nada. Essa é uma atividade que cabe estritamente às mulheres das aldeias, né? Então existem muitos mitos e muitas inverdades quando a gente fala aqui na questão de baralho cigano. Começa que a origem dele não é cigana, tá? Então quem criou esse tarô, esse método de jogo, de oráculo, não foram os ciganos, foi uma senhorinha de 71 anos de idade. O nome dela é Marie Adelaide Lenormand. Isso aconteceu em meados do século XVIII e na verdade, das grandes consulentes dessa senhorinha era nada mais, nada menos que a esposa do Napoleão Bonaparte, né? Então, desde essa época, esse deck acabou ganhando uma dimensão muito grande no mundo místico, né? E se tornou uma das formas mais comuns e populares de consulta divinatória. Muita gente acha que o baralho cigano ele serve para prever o futuro. Não é bem verdade. Não só o baralho cigano, como qualquer tipo de oráculo, seja runas, búzios, tarô Illuminati, tarô de Marsella, tarô Ogan, enfim, seja qual for o tipo de oráculo, ele foi predestinado, ele existe para nos orientar, né? Então ele responde perguntas diretas, responde perguntas objetivas e dá sim uma previsão sobre os acontecimentos futuros, mas as previsões que podem ser mudadas. E desde que foi criado o tarô Lenormand, né, ou baralho cigano, ele tem o seu poder. Ele começou sim a ser usado muito pelo povo nômade, né, pelo povo cigano, pelas mulheres ciganas, apesar que o forte delas mesmo sempre foi a quiromancia, né, que é a prática de leitura de mãos, leitura através das linhas, né, das mãos. Mas algumas ciganas verdadeiras, tá, meus amores? Eu não digo essas que se fantasiam na internet e saem dizendo aí que são do clã tal, não. Eu tô falando de ciganas mesmo, legítimas, né? Que nasceram dentro das aldeias, que nasceram dentro aí dos costumes ciganos, foram criadas dessa forma. Então, assim, cada lâmina dessas, elas contêm o seu poder, a sua mensagem, né, e a sua força. E de uns tempos para cá, nós descobrimos que dependendo do significado de cada lâmina, a gente consegue, através delas, potencializar a força dos nossos objetivos diante de um ritual, né? Então, na nossa apostila, eu elenquei algumas dessas lâminas, né, as lâminas mais importantes, que dão mais força para a maioria dos rituais e que vocês podem usar. Aí as pessoas me perguntam, mas eu não tenho um baralho cigano, eu preciso comprar um? Não necessariamente, meus amores, porque o que importa realmente é o significado da lâmina, né? O número dela, porque é universal. Quando você compra um deck, quando você vai numa loja ou até mesmo na internet procurar um deck de baralho cigano, existem milhares e milhares de modelos, cada um com desenhos diferentes.
Então, por exemplo, a lâmina 1 do baralho cigano, ela vai ser sempre o cavaleiro, sempre. Não importa qual a figura que esteja aqui, tá? Mas vai ser sempre um cavaleiro. Então pode ser um desenho de um homem sobre um cavalo, enfim. O significado da lâmina 1 vai ser sempre o mesmo, seja qual o modelo do deck que você esteja usando. É a mesma coisa, a lâmina 3, ela vai ser sempre um navio, né? Ela vai ser sempre um barco, geralmente navio, tá, meus amores? Então, não importa se é esse modelo de navio, se é um desenho de um naviozinho, o significado é sempre o mesmo. Então, é muito importante vocês se basearem pelo número das lâminas, tá? Então, cada lâmina, ela tem sim o seu poder de potencialização, né? Então, na nossa apostila, eu elenquei algumas mais usadas. Uma é a lâmina 1, né? Que é a lâmina do cavaleiro, que foi essa que eu mostrei aqui agora, né? Depois nós temos a lâmina 2, que é a lâmina dos obstáculos. Eu não coloquei aqui na ordem, gente, então tá meio complicado aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho a lâmina 2 aqui fácil. Lâmina 2, aqui, os obstáculos. Em alguns decks, a lâmina 2 é o trevo, tá? O trevo é uma lâmina usada fora, né? Fora do nosso país. Em outros países, eles associam a lâmina 2 ao trevo, que vem simbolizando a superação de obstáculos, a chegada de sorte, né? A questão de você conseguir contornar uma dificuldade através de uma situação que te traga sorte. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente usa muito a lâmina dos caminhos, dos obstáculos, perdão, dos caminhos é a lâmina 22. A gente usa a lâmina dos obstáculos. Essa lâmina, ela vem mostrando justamente, olha, que entre as dificuldades, entre as pedras, tá? Às vezes pega um pouco de brilho, entre as pedras, mesmo que não haja uma trilha definida, você consegue contornar, né? Ou seja, você consegue passar, você consegue superar. Então essa é uma lâmina muito usada também nas nossas magias, nos nossos rituais. Vamos ver qual que é a próxima lâmina que nós temos aqui na apostila. Nós temos a lâmina 4 da casa. Eu não vou ficar mostrando lâmina por lâmina, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Nós temos a lâmina 4 da casa, a lâmina 6 das nuvens. Algumas lâminas eu não coloquei porque elas não têm muito uso na questão de magia, tá, meus amores? Então elas não são significativas. Temos a lâmina 7 da cobra, a lâmina 8 do caixão e assim vai. Nós seguimos aqui na nossa apostila. O que é importante vocês saberem sobre o uso de cada lâmina, dependendo do ritual que você vai fazer. Mas eu só posso usar uma lâmina? Não. Vocês podem usar quantas lâminas vocês acharem que seja necessário, desde que siga o contexto, o objetivo daquela magia, daquele ritual que vocês estiverem fazendo, né? Então, por exemplo, vocês vão fazer um ritual para abertura de caminhos. Nossa, eu preciso muito de um emprego, né? Tô desempregada, preciso muito de um emprego, mas tá difícil. O que eu vou usar? Vou usar a lâmina 2, justamente nessa questão aí de remoção de obstáculos, de superação de obstáculos. Vou usar a lâmina dos peixes, né? Que é uma lâmina que auxilia aí em magias direcionadas a tudo que a gente quer que prospere, que cresça, que se multiplique, né? As oportunidades. A gente vai trabalhar, vamos ver qual outra lâmina. A lâmina da lua, que eu sempre uso, né? Praticamente em todos os rituais, porque a lâmina da lua, ela fortalece, ela potencializa a magia em si. E posso trabalhar aí a lâmina do sol, que é a lâmina que vem falando aí diretamente de sucesso, vitória, conquistas, né? Prosperidade, dinheiro, enfim, tudo aquilo que eu quero que se ilumine no meu caminho. Então eu posso optar por fazer um compilado, usar mais de uma lâmina sim para potencializar cada ritual que eu for fazer, tá? De novo, né, eu interrompi, acabei não voltando. A pessoa pergunta, mas eu preciso ter um baralho cigano para poder usar essas lâminas? Não necessariamente. O que vocês podem fazer? Vamos supor que vocês tenham escolhido a lâmina dos peixes, né, que é a lâmina 34, a lâmina 2, que é a lâmina dos obstáculos, a lâmina da lua, ou a lâmina do sol. Enfim, vocês vão buscar na internet, vocês digitam o nome da lâmina e o número, tá? Então, por exemplo, lâmina 34, peixes, baralho cigano. Vai aparecer lá nas imagens inúmeros modelos
de lâminas, de decks diferentes. Escolhe a que você mais gosta, que você acha mais bonitinha, salva e imprime, tá? Então vocês não precisam necessariamente ter um baralho cigano para poder usar a magia deles para potencializar o ritual de vocês. Vocês podem sim imprimir as lâminas. Procurem imprimir no tamanho aproximado de uma lâmina verdadeira, tá? E sempre colorido, né? Quanto mais forte a semelhança, quanto mais forte a visualização, melhor, tá? Apesar que existem decks daqueles mais simplesinhos que você encontra aí em casas de artigos religiosos, lojas que vendem artigos de umbanda, candomblé, você encontra aí alguns decks de baralho cigano por menos de R$20, né? São decks simples, mas não importa. Importa que você vai ter lá à sua disposição para tudo que você quiser usar. Você não vai precisar ficar preocupada, eu vou ter que correr, sair, imprimir, não tenho impressora, tenho que procurar na internet. Não, então é bom sim você ter um deckzinho desse guardado, lembrando que ele tem que ser limpo, ele tem que ser energizado, consagrado, né? Senão ele se torna um baralho comum, então ele tem que ter a consagração dele sim, e você pode fazer dessa forma, tá? Quando você usa para um determinado ritual, para uma determinada magia, você não estraga o seu deck. A sua lâmina, ela não vai... cabe a você, claro, né, ter consciência e não colocar ele sobre velas, né, em cima ou muito próximo, que pode escorrer a cera, pode queimar. Então os cuidados são parte aí de vocês, né? O que vocês podem fazer? Podem estar escolhendo a lâmina que vocês vão usar, posiciona no local, no altar ou na mesa, enfim, na bancada, onde vocês forem fazer a magia. E depois de dar o direcionamento das lâminas, vocês podem colocar o prato que vocês forem usar em cima delas. Ou seja, tudo vai queimar, tudo vai acontecer em cima, dentro daquele prato, e não vai correr o risco de danificar a sua lâmina, ok? Bom, meus amores, agora o próximo passo é vocês aprenderem, depois da escolha das lâminas que vocês vão usar para potencializar a magia de vocês, é a forma de vocês ativarem esse poder das lâminas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vamos supor que a lâmina que vocês tenham escolhido, olha, tenha sido a lâmina 1 e a lâmina 31, que é a lâmina do sol, né? Porque o objetivo de vocês é, por exemplo, né? Vamos citar o exemplo aqui do emprego, né? Da prosperidade, da abertura de caminhos num contexto geral. Então, a gente usa a lâmina 1 por quê? Porque a lâmina 1, ela vem falando aqui de rapidez, ela vem falando de acelerar as coisas que a gente mais necessita, que a gente mais tem urgência. A lâmina 1 é a lâmina de movimento, de ação, né? Então, a gente usa a lâmina 1. Para quê? Para pedir com que as coisas aconteçam rápido, porque o nosso problema é urgente. Então, a lâmina 1, junto com a lâmina do sol, da lâmina 31, ela vem aqui trazendo a energia de soluções de problemas rápidos, urgentes, né? Então, o problema é a falta de dinheiro, é a falta de emprego, é o emprego que eu estou buscando, é um meio de ter prosperidade na minha vida, eu preciso que isso aconteça rápido, então eu uso a lâmina 1 para acelerar o processo e a lâmina 31 para atrair o que eu quero na minha vida, tá? Exatamente no objetivo do ritual em questão. Lógico que tem todo um complemento do que você vai usar junto, né? Vocês lembram que nos vídeos anteriores eu falei que para cada finalidade você vai fazer um compilado de cores, de objetos. Eu não cheguei ainda nos objetos, né? De correlação, mas vamos lá. Vocês vão precisar de uma série de itens, né? Ervas que você pode estar usando para potencializar, enfim. Então as lâminas, elas são um complemento, ok? Mas eu só tenho condições aí, eu não tenho condições de comprar muitas coisas para fazer um ritual, a situação tá difícil. O que eu posso comprar é uma vela e um incenso. Perfeito. Você, nesse caso aqui, como é prosperidade, abertura de caminhos, como é coisas rápidas que a gente necessita, você vai trabalhar ou a vela amarela ou a vela verde, ou você pode fazer um compilado também. Você pode trazer a vela amarela, né, que é a necessidade da prosperidade, e a vela vermelha. Por quê? Porque a vela vermelha, ela vem trazendo a solução
da questão com urgência, né? O vermelho, ela representa essa questão da urgência no nosso ritual, tá? Então são compilados aí que, como eu já passei lá atrás, vocês começam a montar e elaborar o próprio ritual de vocês. Então vocês podem estar usando aí as velas e as lâminas, né? Fazer o direcionamento. Então vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar, é que eu não tenho como estar mostrando aqui o foco da mesa, mas enfim. Vocês vão posicionar as lâminas, tá? Uma ao lado da outra, ou se você preferir, estiver trabalhando num prato, você pode colocar uma do lado esquerdo, uma do lado direito, as duas acima, as duas à frente. Isso não importa, tá? A forma como você vai dispor as lâminas no seu ritual é indiferente. Tá? O que importa é que elas estejam lá, não pode estar uma sobre a outra, né? Então você não pode fazer isso, ó, uma em cima da outra, tá? Elas têm que estar lado a lado, ou uma do lado de cá, outra do lado de lá, uma em cima, uma embaixo, mas elas não podem estar sobrepostas. Então vamos lá, as lâminas na mesa, posicionando a mão, tá? Forma de triângulo sobre a primeira lâmina e falando ou mentalizando. Eu convido a energia da lâmina, vocês vão dizer o número e o nome dessa lâmina, tá? Então aqui no caso, eu convido a energia da lâmina 1 dos cavaleiros para que se faça presente nesse trabalho, potencializando minhas intenções. Gratidão. Vocês vão direcionar a mão sobre a próxima lâmina, tá? Que seria a lâmina do sol, e vão repetir novamente. Eu convido a energia da lâmina 31 do Sol para que se faça presente nesse trabalho, potencializando minhas intenções. Gratidão. Feito isso, pode arrumar suas lâminas, tá? Posicionar onde vocês acharem melhor, tá? E iniciem o ritual de vocês. Finalizou, terminou de queimar a vela, terminou de queimar o incenso, seja lá o que for que vocês fizeram, vocês vão recolher a lâmina de vocês, tá? E vão guardar para usar novamente quando vocês precisarem. O ideal é que vocês, antes de usarem novamente ou depois de finalizar o ritual de vocês, o ideal é que vocês pelo menos passem as lâminas pela fumaça de um defumador de limpeza, tá? Pode ser sal grosso, pode ser arruda, guiné, manjericão, alecrim, qualquer incenso purificador, tá? Para tirar o resquício de qualquer coisa que tenha sido feito, para que você possa usar tranquilamente no seu próximo ritual. Bom, gente, cada lâmina que eu elenquei aqui, que vocês podem estar usando, na apostila de vocês está descrito, tá? Vejam bem, na apostila eu não coloquei o significado de cada lâmina, tá? Porque o objetivo aqui do curso não é ensinar vocês a fazerem leitura do baralho cigano, né? Então, vamos supor aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu achar uma aqui, eu possa estar dando um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar aqui, por exemplo, a lâmina 1. Tá? Perdão, meus amores, ao invés de falar da lâmina 1, vamos falar aqui da lâmina 2, tá? Ela tá mais fácil aqui, ela tá acessível aqui à minha mão, tá? Que é justamente a lâmina dos obstáculos, né? Então, se a gente for fazer a correlação dela no significado de leitura, de interpretação do significado dessa lâmina, ela vem dizendo aqui que nós podemos estar passando por um momento de dificuldades, né? Por um momento onde, por mais que a gente olhe, a gente não está conseguindo enxergar como superar esses obstáculos e essas adversidades. A gente está se vendo travado diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo. Então ela vem falando pra gente na leitura, tá? Na leitura, que muitas vezes a gente precisa enxergar um pouquinho mais do lado, do outro. Se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir ver que mesmo com dificuldade, mesmo que tendo que pular essas pedras, contornar essas pedras, a gente consegue sim superar tudo isso e chegar ao nosso objetivo. Então, na leitura, ela vem dizendo que, olha, poxa vida, tá difícil, mas persiste, vai em frente, né?
vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai pular uma pedra aqui, você vai pular uma pedra ali, olha lá para a esquerda, olha lá para a direita, que você vai ver que se você for por aquele cantinho ali, você consegue contornar aquela pedra sem se machucar, né? Então, não desista, persista, né? Muitas vezes você está no caminho certo, mas você acaba ficando desmotivada justamente porque você não está se sentindo com força suficiente para poder superar esses obstáculos. Então, na leitura, seria mais ou menos essa questão. Claro que numa leitura tudo depende das lâminas que estão à volta, né, das lâminas que estão próximas, tudo depende da pergunta ou daquilo que você está querendo passar para o seu consulente. Não é o caso aqui do nosso curso. Então, na magia, para potencializar uma magia, ela vem falando justamente sobre o quê? Ela vem te trazendo auxílio e força para você renovar as esperanças, né? Muitas vezes ela vai te ajudar a trabalhar na questão da boa sorte, na superação das dificuldades e dos obstáculos. Então, ela vai ajudar a remover esses obstáculos que estão no seu caminho, usada na magia, no ritual, tá? Então, quando vocês forem olhar a apostila de vocês, não fiquem querendo comparar com leitura, com o significado na leitura das lâminas, tá? O que eu tô passando para vocês é o significado delas na magia, como potencializar a magia de vocês, ok? Bom, meus amores, ficamos por aqui nesse nosso 7º vídeo, encerrando aqui o nosso 7º módulo. Eu espero que vocês estejam gostando e praticando, principalmente o módulo 1, né? Porque todos os módulos subsequentes perdem 80% da força se você não estiver em equilíbrio, em harmonia, né? Como eu passo para vocês aí estarem fazendo e praticando através do módulo 1, tá bom, meus amores? Então, nos vemos no nosso 8º vídeo, no nosso módulo 8. Beijos e até o próximo vídeo.